Olá, bom dia. Hoje nós vamos iniciar, mais um filo aí do reino animal. Nesse caso, o último filo dos invertebrados, dentro do reino animal, filo Equinoderma, tá? Isso dando sequência, a esse reino animal que é tão extenso, Então nós vamos estar hoje dando sequência e finalizando a parte de animais invertebrados, ok? Vamos iniciar então com as características básicas, desse grupo, que é um grupo tão importante, dentro da constituição desses animais, principalmente para análise de evolução também, e além disso, conhecer as características básicas que esses indivíduos conseguiram desenvolver ao longo da sua evolução. Tá? Então, primeira característica importante dentro do grupo dos equinodermos é que eles apresentam aí a possibilidade de ter dois tipos de simetria, uma durante a fase de larva e outra durante a fase adulta. Então, quando na fase larval, eles vão estar apresentando aí simetria de natureza bilateral. Então, significa dizer que só tem a possibilidade de estar gerando ou fixando um único eixo no corpo desse animal, fazendo com que ele possa ser dividido em duas partes básicas, isso na fase larval. À medida que esse indivíduo ele gera o seu crescimento, ele tem uma possibilidade de ter uma simetria pentarradial. Então, significa dizer que eu posso estar traçando vários eixos em diferentes posições no corpo desse animal na fase adulta. Tá? Então, isso é uma característica desse grupo, apresentando aí na fase inicial da sua vida, na fase larval, uma simetria bilateral e quando adulta na fase, ou seja, uma simetria pentarradial. Tá? São indivíduos que conseguiram também, dentro do seu processo evolutivo, gerar três tecidos básicos, a partir dos seus folhetos embrionários, tá certo? Então, a gente tem a possibilidade de estar encontrando aí ectoderme, endoderme e a mesoderme. E, para garantir a estruturação básica interna desses tecidos, para que elas possam fazer a sua funcionalidade, a gente vai estar encontrando uma característica importante também, que é a presença do celoma, tá certo? E o que torna esses indivíduos, digamos assim, mais próximo do grupo dos cordatos, foi a capacidade que eles tiveram de gerar um sistema digestório de natureza completa. Isso iniciando a formação anal, constituindo aí o seu sistema digestório e, por último, a formação da sua cavidade bucal. Então, nesse caso, quando a gente se refere aí ao grupo dos equinodermos, eles são classificados como indivíduos deuteróstomos. Tá? Significa dizer que iniciou a formação do sistema digestivo pela estrutura anal, constituindo todas as suas partes viscerais internas e, por último, a formação da cavidade bucal. Tá? Não é o fato dele apresentar, ou seja, três tecidos diferentes, a questão de ter o celoma, mas o fato de ter, ou seja, uma constituição de deuteróstomos, formando aí cavidade anal, sistema digestório e cavidade bucal. Tá certo? Quanto ao habitat desses indivíduos, nós temos que entender que eles são extremamente marinhos e, além disso, bentônicos. Então, vou encontrar principalmente nos oceanos e mares, e eles vão ficar localizados principalmente, ou seja, no substrato desses oceanos e mares. Tá certo? Lá, esses indivíduos vão estar tendo a possibilidade de estar conseguindo a sua alimentação, tiveram a oportunidade, ou seja, de gerar na sua estrutura a presença de espinhos, principalmente na parte mais externa, na superfície corporal da sua estrutura. Então, nesse caso, quando se refere, ou seja, a bentônico, significa dizer que eu vou estar encontrando principalmente no substrato desses oceanos e mares. Tá? E, além disso, apresentam a grande quantidade de espinhos, como, por exemplo, aqui o ouriço do mar na imagem, tá certo? Então, isso aqui são todos exemplos de ouriço do mar. E aí eu vou ter, nesse caso, a estrela do mar e tenho também o pepino do mar, que a gente vai verificar mais à frente. Tá? Todos apresentam um endoesqueleto com base de formação calcária, tá certo? Então, enquanto estão dentro do oceano, em contato com o meio líquido,
a estrutura do corpo desses animais ela é muito flácida, ela é mole, flexível, digamos assim. À medida que você retira isso do ambiente aquático, há um enrijecimento da estrutura em função da presença de sais de cálcio impregnados na estrutura desses animais. Tá? E aqui embaixo, a questão de uma escala evolutiva, né, desse grupo dos invertebrados. Né? Então percebam o primeiro grupo, que foi os poríferos, a evolução para o quinidário, aí o surgimento dos plateumintos, e a partir da linhagem dos plateumintos surgiu, né, uma ramificação, gerando o grupo dos nemateumintos, moluscos e, por último, os anelídeos. E na ponta, né, os artrópodes. Tá? E aí, quando a gente faz a observação do equinodermo, ele está, ou seja, distante desse grupo, porque ele está na genealogia principal do seu ancestral, né, ou seja, comum, e se desenvolveu muito próximo, ou seja, daqueles que a gente chama de cordatos. Por que eles são mais próximos dos cordatos? Pelo fato deles terem desenvolvido um sistema digestório completo, e, né, sendo classificados como deuteróstomes. Ok? Ainda sobre as características desses animais, como já foi falado, sistema digestivo completo, tá certo? Aonde será absorvida aí, né, ou seja, do ambiente, né, grande quantidade de reserva nutritiva para que eles possam, né, garantir o seu crescimento, tá certo? O sistema respiratório dele é constituído através de uma árvore respiratória, né, e a presença de brânquias. Quando a gente se refere à árvore respiratória, eu vou classificar ou citar como exemplo o pepino do mar, e brânquias, o ouriço do mar. Então, nesse caso aqui, ou seja, absorve o oxigênio dissolvido na água para garantir o seu processo respiratório. Tá? Quanto ao processo de excreção, esse processo ele vai acontecer através de estruturas que a gente chama de pápulas dérmicas. Tá? Então, essas pápulas dérmicas elas são responsáveis em eliminar, né, grande quantidade, ou seja, dos excretos que são produzidos pelo corpo do animal em função da sua alimentação. Então, essas pápulas dérmicas elas estão externamente ao corpo, pelo lado externo, né, mas se comunicando com a parte mais interna para que haja, né, uma eliminação desses produtos que são produzidos a partir da alimentação, né, e a partir, ou seja, da movimentação da água dentro, né, desse sistema ambulacral que esses animais apresentam. Tá certo? Quanto ao sistema nervoso, a gente vai verificar que esses indivíduos eles têm ao redor do esôfago um anel nervoso, onde esse anel nervoso ele tem a presença de gânglios nervosos que vão ser responsáveis em captar, né, ou seja, os estímulos produzidos fora do corpo desse animal, para que ele possa ter uma noção daquilo que está ao seu redor e gerar, né, ou seja, aquilo que é necessário em relação a esse estímulo. Tá? Quando a gente se refere ao sistema ambulacral, esse sistema está associado a duas funcionalidades. Transporte de substâncias dentro da estrutura do animal, né, fazer com que todos os componentes nutritivos possam circular dentro da estrutura desse animal e, através de pés ambulacrais, vai garantir o processo de locomoção, né, desses indivíduos, seja ele o ouriço do mar, seja ele a estrela do mar ou o pepino do mar. Tá? Então, uma grande característica, né, desse grupo é o sistema ambulacral que ele desenvolveu. Né? Sistema esse que está ligado diretamente ao processo de transporte de substância dentro da estrutura do animal, né, fazendo com que os nutrientes possam ser distribuídos por todas as células dentro do corpo, e, além disso, desenvolver o processo de locomoção, né, desse animal no ambiente onde ele vive. Okay? Quando a gente faz a observação da estrutura externa desses indivíduos, né, a gente tem que entender que nós vamos estar encontrando principalmente espinhos, né, que nesse caso foram desenvolvidos com a finalidade de garantir defesa do corpo desse animal em relação aos seus predadores e garantir também locomoção, né, à estrutura desses animais, principalmente, né, aquele que constitui, ou seja, o ouriço do mar, tá certo? A gente vai estar encontrando pedicelárias, né, que são estruturas que estão envolvidas diretamente na defesa, né, desse animal e principalmente no processo de remoção de detritos que entraram, né, com a alimentação. Tá? E os pés ambulacrais, que são responsáveis pelo processo de locomoção, tá,
desses animais. Então, isso aqui são características externas que nós vamos estar encontrando em relação ao corpo desses animais, seja no ouriço do mar, seja ele, né, ou seja na estrela do mar. Então, todos eles vão estar constituindo esse sistema ambulacral, né, desenvolvido para a questão de defesa, locomoção, né, e além disso outras funções. Aqui a gente vai ter a possibilidade de verificar em relação ao ouriço do mar, né, a identificação por números de todo o sistema ambulacrário. Tá? Primeiramente, canal madrepórico, né, ou pétreo, né, que nesse caso aqui vai ser esse canalzinho azul, tá certo? Canal circular, tá? Nós vamos ter os pés ambulacrários, né, as ampolas, tá? E nós vamos ter o canal radial. Então, quando a gente se refere aos pés ambulacrários, esses pés eles vão ser utilizados como se fosse um sifão. Então, o que acontece? Na base, que é a ampola, ele vai, ou seja, estar gerando jatos de água, ou seja, vão fazer com que haja uma propulsão, uma eliminação de líquidos de dentro da estrutura desse animal para poder garantir a locomoção. A estrutura de defesa, que é a pedicelarias, é essa estrutura aqui, ó. Então, ela tem a finalidade de defender a estrutura do animal em relação a determinados predadores. Então, na parte, né, ou seja, ventral do corpo desse animal, eu vou ter a cavidade bucal, né? Eu vou ter aqui as lanternas de Aristóteles, é chamada dessa maneira, né, em função da funcionalidade, da forma que ela tem e, além disso, a funcionalidade que ela vai estar desenvolvendo. Então, ela serve como um triturador, né, de produtos que entram junto com a alimentação no corpo desse animal. Tá bom? E sistema digestório totalmente completo, né, fazendo com que ocorra a eliminação dos excretas através da região anal. Próxima região anal, a gente vai ter, ou seja, a saída, né, da estrutura que é responsável, seja por gerar, né, de geral, na verdade, aqui, né, as células germinativas desse indivíduo, seja ele espermatozoide ou óvulo. Então, a gente vai verificar, né, que esses indivíduos têm gônadas, ou seja, glândulas que vão estar gerando os gametas, né? Nesse caso, como eles são dioicos, apresentam, ou seja, sexos separados. Porém, a fecundação desses animais é totalmente externa, ou seja, não acontece dentro do corpo do animal. Então, ele produz espermatozoide, produz óvulo e lança isso na água. E, a partir de então, ocorre a fecundação externa e, além disso, o desenvolvimento de forma indireta. Seja ele no ouriço do mar, seja ele, né, na estrela do mar. Então, aqui a gente tem a representação dos pés ambulacrários da estrela do mar, né, ou seja, uma ampola gerando, ou seja, uma propulsão, fazendo com que esse animal ele possa, né, ou seja, se locomover no ambiente aquático. Ok? E aí, quando a gente se refere aos aspectos fisiológicos em relação a esse sistema digestório, eu vou verificar que lá nesse sistema digestório, a gente vai ter essas lanternas de Aristóteles, que vão ser utilizadas no processo de trituração, tá certo? Da alimentação que entra, né, ou dos resíduos que entram junto com essa alimentação. E a partir de então, né, tirar, ou seja, desse alimento aquilo que é necessário para garantir o desenvolvimento, né, da espécie. Então, aqui eu tenho a representação do substrato, ou seja, lá a região bentônica, né, e em contato com isso a gente vai ter aqui as outras estruturas. Então, os pés ambulacrários aqui em contato, olha, com a superfície, tá? A cavidade bucal, né? Nós vamos ter aqui o nervo circular, a questão do dente, para que aconteça o processo de trituração, né, da alimentação que esse animal ele adquire. Tá? Quanto à reprodução, né, eles são animais de natureza dioico, sendo que a eliminação desses gametas acontecerá, ou seja, para fora do corpo desse animal, e a fecundação, ou seja, a união entre o gameta masculino e o feminino da espécie acontecerá fora do corpo do animal. Porém, o processo de desenvolvimento, né, desse indivíduo é de forma indireta, tá certo? Então, quando eu digo que é de forma indireta, significa dizer que eu vou ter a formação de uma larva. E aí, nessa fase aqui, é que vai ter a possibilidade de observar, né, o que a gente chama, né, de simetria bilateral. Tá? E quando na fase adulta, né, nós vamos ter aí uma simetria pentarradiada.
ok? Então, relacionado ao equinodermo, né, é um assunto bem curto, né, características básicas aí. Espero que vocês tenham bons estudos, né, e boa semana.